Vamos, vamos lá. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Uma saudação muito especial ao Paulo Vilaverde por estar aqui. Fiz questão de estar cá nesta iniciativa, no desafio lançado, não sei quem foi, se foi o Paulo, se foi o Pedro Novo, através da secção de Lisboa e Val do Tejo. Qual dos dois foi? Se foram os dois em simultâneo. Parece que foi os dois em simultâneo. Lançarem, trazer também este livro, mais do que o livro, este ensaio, não é? Que o Paulo desenvolveu como um estudo aqui também em Lisboa. Já tínhamos tido a oportunidade de, lá em cima na sede da secção regional norte, também ter um interessantíssimo debate com vários protagonistas e, portanto, agora também só dar com particular ênfase aqui o nosso convidado especial, que irá fazer de certeza uma recensão fantástica, mestre, o nosso membro, mas ele permite que eu te chame mestre, com paciência. Os arquitetos, quando atingem o limiar da sua carreira e continuam a desenvolvê-la com esta latitude, com esta qualidade, mas não consigo deixar de olhar para vocês como alguém que nos está sempre a mostrar mestria, não é? De mistério, ou seja, de trabalho, e portanto aprecio muito. Felizmente temos estado em muitas ocasiões e temos tido oportunidades de convívio. Portanto, agradecer evidentemente estarem cá. Obviamente dizer àqueles que ainda não conhecem o livro, vale a pena. Vale muito a pena. Eu no Porto tinha tido muito pouco tempo, quando apresentei não tinha lido eu fui sincero, tinha feito uma leitura parcial do livro. Porquê? Eu expliquei isso também quando falei disso ao Paulo. O Zé Luís Porto foi dos autores que também me passou para as mãos. Houve uma altura na fase do meu doutoramento que andava por umas temáticas que me centrava muito numa tendência de estudo monográfico de alguns dos arquitetos. Encantava-me muito este período da arquitetura onde haviam zonas cinzentas entre aquilo que era as tendências de um modernismo efervescente na Europa, e que aqui em Portugal acabava por dar essa dicotomia, não te chamarei dialéticas, essa dicotomia entre aqueles que se confrontavam com duas tendências da casa portuguesa e daqueles que no fundo seguiam ou procuravam seguir um ideário, ou pelo menos um contexto ideário do estilo internacional, para fazermos aí, para nos chamarmos movimento funcionalista, etc. E sempre me agradou muito. Bem, o Zé Luís Porto acaba por ser um autor que nos faz refletir muito sobre isto. A leitura deste livro ainda nos faz refletir mais, ou seja, como é que um arquiteto, claro, parabenizar o Paulo por ter investigado uma personagem tão rica, e ao investigar esta personagem tão rica, ele encontra um conjunto de respostas que é muito interessante, mas levanta-nos outras dúvidas que infelizmente só se tivéssemos aqui o arquiteto é que encontraríamos a resposta, e ela não vai ser possível, mas isto que não vos desmoralize da leitura e da análise deste livro, e faço esse percurso de forma muito breve. Eu ainda hoje me interrogo da leitura, o que é que estaria no pensamento do Zé Luís Porto para ele estar depois de ter feito um início de carreira tão efervescente, nacional e internacional, ter contactado com as tendências mais ricas contemporâneas à data, ou seja, no espírito do seu tempo, ter desenvolvido uma arquitetura também na altura de matriz moderna, e depois tomar outra opção e refugiar-se num local que não tem tanta pressão urbana, e aí sim também continuar a desenvolver a sua arquitetura. Ou seja, como é que ele... E depois nota-se neste trabalho, que é mais interessante, de certa maneira, a confrontação, não só criativa, como de pensamento, que o arquiteto devia manter sobre isso, porque a gente continua a ver toda essa riqueza de conhecimento e de desenho no Zé Luís Porto, mas na verdade
acontece-lhe uma coisa que acontece a qualquer arquiteto que já essa leitura, que é nós, acima de tudo, somos uns prestadores de serviço, somos uns servidores públicos. Portanto, os nossos clientes também marcam a nossa imagem, não é, João? Ou seja, muita da sua arquitetura, muita da nossa, também é determinada por aquele que é o destinatário dos nossos serviços. Pois. E, portanto, isto é muito claro. Portanto, há aqui um sentido que nos leva a pensar se, mais do que ele estar a pensar na sua carreira de ser um arquiteto moderno até ao fim da sua vida, o desenvolvimento da sua carreira, ser um bom arquiteto. Um arquiteto que sabe construir bem, que sabe desenhar bem. Isso acho que conseguimos ter. Enfim, não serei eu o principal a fazer a recensão, deixo para outros. Queria fazer aqui uma segunda leitura muito pessoal neste livro, que é de uma riqueza e que quase que me apetece reclamar com o Paulo Vilaverde, porque me deu alguma irritabilidade que eu não consigo resistir. Numa parte do livro, ele acaba por fazer aqui vai buscar uma série de referências para nos enquadrar, vai-nos buscar um conjunto muito vasto. Ele fez um trabalho enorme, não sei quantas horas é que tu passaste nisto, mas imagino. Ele faz um trabalho muito grande de pesquisa e muitas das obras acontecem em territórios que conheço. Então, aquelas que são as casas no Porto, são casas que eu passava na minha infância. Opa, tudo aquilo que esteja na Marchal Saldanha, na Rua de Gondarém, sei lá, tu fazes ali, tens ali fotografias e tens ali fichadas, ou seja, um conjunto de casas que eu conheço-as todas, algumas já estão alteradas, eu lembrava desta fachada, etc, etc. Ou seja, isto, na verdade, quando a gente fala daquelas teorias de que a investigação serve para isto e depois para aquilo, há uma coisa que a gente aprende. Quando alguém é um investigador e desenvolve uma investigação, ele tem o objetivo de responder ao questionamento inicial. Aqui é uma questão monográfica, ou seja, coloca-se o questionamento no autor, ou seja, o que é que este autor representa, qual é o seu papel, e portanto é isso o Paulo vai procurar com grande qualidade a responder a isso. Mas há outra dimensão que a investigação, e nomeadamente a arquitetura, faz, que é levantar outras hipóteses ou levantar outros campos de investigação e outras linhas de investigação. E aqui, nesse aspecto, este livro é riquíssimo. Eu diria a alguém, se um aluno meu, se alguém que tiver com dúvidas, por exemplo, de o que é que eu poderei trabalhar, o que é que eu poderei investigar, este livro é rico porque nos abre aqui muitos caminhos na sua leitura, de tantos campos, de tantos edifícios, qualquer um daqueles edifícios que tu acabas por sinalizar, muitos deles, para não dizer todos, mas muitos deles não estão estudados profundamente em lado nenhum. Não estão, quer dizer, ou pelo menos eu não me considero um desconhecedor daquilo que é a arquitetura, pelo menos na minha cidade, acho que nacional também, mas pelo menos na minha cidade, e realmente deste período, ou seja, ali no século XX e naquele período entre o primeiro quartel e ali o início do segundo, há aqui um grande desenvolvimento e efetivamente há aqui uma marcação muito interessante de um conjunto de obras que depois vem a parte difícil para Paulo Vilaverde, e que eu acho que isso seria uma discussão muito mais longa, que vai continuar em jantares que vamos ter no futuro, é se efetivamente há continuidade, há muitas descontinuidades, há algumas continuidades de linguagem naquele território e há algumas continuidades de linguagem entre diferentes arquitetos nesses diferentes territórios, como também há nos territórios menos urbanos ou noutras, mas naqueles em particular que tu estudas, tu mostras como alguma continuidade, mas também interessaria ali muito ver onde é que claramente há descontinuidades. E, portanto, são um pouco que as diferenças, quase que a gente ver, não direi que nas perfeições e nas imperfeições desse desenho, que está a riqueza de toda essa arquitetura. Eu acho que isso é o valor que tem, muito interessante, que tem esta obra. Nós, felizmente, na arquitetura portuguesa, agora para terminar, dizer o seguinte: felizmente nós temos mantido, o livro tem sobrevivido. Posso aqui? O livro, e o livro monográfico, o estudo de arquitetos e de arquiteturas tem sobrevivido. As publicações periódicas estão com muita dificuldade. Ou seja,
a gente continua a ir às diferentes livrarias, seja nos grandes shoppings, seja nas livrarias de especialização, e continua a encontrar imensa oferta de arquitetura, e portanto os arquitetos leem e os interessados em arquitetura leem arquitetura. Isso é interessante. As publicações, tendo aqui pessoas que sabemos bem o trabalho, está ali a Ângela, ou seja, as publicações em arquitetura dos diferentes níveis e das diferentes tendências, aquelas que são mais ligadas a umas áreas, aquelas que são mais ligadas à promoção, ao desenvolvimento, aquelas que são ligadas à crítica, à reflexão, escasseiam. E, portanto, hoje estar aqui também é uma valorização do livro e uma valorização do trabalho daqueles que escrevem livros. Portanto, por esse sentido, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme para mim estar aqui nesta belíssima companhia destes três ilustres e desta audiência. Muito obrigado. Fico contente de ter-te irritado em alguma coisa. Desde já também agradecer a presença e não vou dizer a aceitação do Paulo do convite, porque já não me recordo se realmente como é que a coisa aconteceu. Bem sei que foi no almoço entre nós os três, em que o tema veio ao de cima e lá está, também a reboque daquilo que o Avelino acaba de dizer. A secção regional de Lisboa e Vale do Tejo tem tido uma relação de enorme proximidade com aquilo que são as obras impressas e os livros para nós têm sido também um trabalho interessante no seu desenvolvimento e naquilo que tem sido também a descoberta de novas publicações. E não só, e também na reedição de edições antigas que estavam esquecidas e inacessíveis e que hoje nos permite obras do Keilo do Amaral e do Nuno de Portas poderem estar à mercê de qualquer um, tanto nas FNACs e como nas livrarias por aí fora, e dizer que realmente quando surgiu esta ideia ou melhor, quando surgiu a ideia, não, quando soube do lançamento do livro no Porto, por isso eu digo, não sei se foi o convite ou se a coisa acabou por acontecer num processo natural, de que ele teria que acontecer também a Lisboa e este sentido do regionalismo tem que desaparecer e o José Luís Porto é um arquiteto, é um arquiteto nosso e não é um arquiteto do Norte ou de determinada região, e por isso havia aqui esta ideia de, por um lado, o amor e a paixão pelos livros e de uma vontade muito grande de continuar a podermos promovê-los e poder lançar livros que vão ao encontro daquilo que são os desejos dos arquitetos e, por outro lado, valorizar também, eu diria, um arquiteto que viveu um pouco na sombra e que carecia deste reconhecimento. E por isso tínhamos aqui uma série de vontades que se juntavam, e ainda bem que também houve a tua disponibilidade em vir a Lisboa e mostrar esta obra que não vou discorrer sobre ela, até porque o Avelino já fez as honras da casa e com enorme brilhantismo. E pronto, e ficar-me por aqui com um agradecimento enorme não só ao João, que já nos tem acompanhado também noutras leads, naquilo que é nossas ações no âmbito da arquitetura e claro, Paulo, muito obrigado, na esperança que também os arquitetos de Lisboa olhem para o José Luís Porto com outros olhos. Muito obrigado. Carregar aqui. Eu fiz um PowerPoint que pedi ao favor de... já está. Espera aí que eu tenho aqui o comando. Porque falar assim sem imagens para mim é sempre um pouco difícil, se calhar são vícios que vêm do tempo em que dei também algumas aulas, já lá vão uns aninhos longos, e portanto fiz este PowerPoint porque me pareceu que poderia ser mais interessante conversarmos, as leituras, uma coisa é a gente dizer qualquer coisa e outra coisa é as outras pessoas verem essas imagens ou relacionadas com aquilo que a gente diz. Bom,
portanto, de facto, foi. Antes de mais, quero felicitar o colega Paulo Villaverde pelo trabalho que fez. E quero agradecer também, naturalmente, à Ordem dos Arquitetos e à Secção Regional aqui do Sul, também de terem aceito a minha participação nesta conversa. E agradeço também aos presentes, enfim, a disponibilidade que têm para nos vir aqui ouvir e eventualmente conversarmos um pouco sobre alguns temas que eu, a propósito, gostaria de levantar. Bem, aqui umas notas, à maneira antiga, umas fichazinhas para a gente não se perder. A primeira nota que me parece que é de sublinhar é este livro, entre outros livros que também o terão feito, levanta os porquês. Porquê? O porquê do autor, ou porquê é que se faz uma arquitetura desta ou daquela maneira. Eu conheci, de facto, o Paulo Villaverde há pouco tempo, graças a sempre disponível e entusiasta Alexandra Leitão, que nos convida para uns júris de arquitetura e tal. Perdão? O que é que eu disse? Alexandra? Opa, desculpa lá. Desculpa lá. Foi um lapso lingué. Terrível, peço imensa desculpa. Mas sabe que já nos conhecemos há uns tempos. Bom, mas de facto foi graças a uma oportunidade dessas que eu conheci muita gente do Norte que não conhecia e que foi fantástico. Gente nova e depois achei muita piada ao termo inquietude. E foi isso que me levou atrás do Paulo Villaverde, porque eu gosto de gente inquieta. De facto, e depois é simpático, é generoso e é trabalhador, que eu também gosto de gente que trabalha, muito trabalhador. E de facto, espera lá ver se é aqui. Pronto, já o trabalhador está aqui, é tirado da página do Facebook dele. Peço desculpa do atrevimento, mas é pública, não é? E de facto, este homem faz maquetes como quem vende croquetes, pá. É uma coisa inacreditável, pá. Uma facilidade, uma densidade e uma velocidade. Enfim, que eu estou mais ou menos habituado a ver maquetes desde sempre, embora o meu core business é mais o desenho. Nunca fui grande artista em trabalhos manuais, mas tinha de facto gente que fazia maquetes fantásticas e eu gosto mais das maquetes como elemento de trabalho, que é o que ele faz para chegar às decisões. Bom, e de facto, e depois o que ele diz, não é? Isto sim é uma mesa com uma certa dignidade, o que mostra de facto ter estar bem disposto e descontraído e irónico e está sempre a brincar e tal, o que é realmente saudável. Bom, e depois fui escolher entre algumas das imagens, das muitas imagens que ele vai publicando, escolhi estas que me pareceram interessantes, porque, ou seja, é uma coisa que ultimamente me tem chamado muita atenção, como muitos que aqui estão já saberão, porque eu às vezes faço esta conversa, é seguir mais do que os ambientes, as atmosferas, não é? O tal tema que é muito divulgado pelo conhecido Zumthor, que agora está muito de moda a falar-se nas academias e também no YouTube, não é? Foi lá que eu ouvi e bem, fica fascinado. De facto, eu andei estes anos todos, conheci a obra do Peter Zumthor, etc., como toda a gente se calhar que dedica a estas coisas, mas nunca o tinha ouvido falar em diálogo com um outro arquiteto e fiquei realmente muito, muito entusiasmado. Então aboli o termo ambiente e comecei a falar em atmosferas, porque mete com emoções, não é? Mexe com emoções. Que é um pouco já o que dizia o Lewis Kahn quando fazia os livros fantásticos, os desenhos fantásticos, que ele tem livros sobre isso e toda a gente os conhecerá, mas esta coisa dos porquês. E é curioso porque, não sei, pareceu-me que isto poderia ser, de certa maneira,
um cartão de visita do Paulo Vilaverde. Bom, então o Paulo ofereceu-me gentilmente um livro, aqui há uns tempos, e eu comecei a ler, depois parei, e entretanto voltei a ler isto tudo com mais atenção, e de facto cada vez que lia mais, achava mais interessante, porque, vamos lá ver, a história deste homem é a história de muitos outros homens como nós, que estamos a viver em Portugal, enfim, que andou, começou na escola técnica, depois arranjou uma bolsa, foi lá para fora, depois dedicou-se à arquitetura, numa época assim que, de certa maneira, foi a âncora, enfim, de toda a atividade da minha geração, enfim, que uma coisa também, tive um ilustre saudoso colega que era o Vassal Rosa, com quem trabalhei, e que dizia que esta coisa da arquitetura tem que ser vista por décadas. Então comecei a ver, epá, o que é que será isto? E realmente era engraçado, porque epá, a gente até aos 10 anos aprende a gatinhar e a mamar e a brincar e tal. Dos 10 aos 20 começa a entrar, a saber umas coisas e por aí fora, e a gente vai... Pois, quando chega, de facto, à universidade, os tais highlights das décadas, de facto é engraçado, pá, eu comecei a ver, no meu caso pessoal, epá, olha, eu formei-me em 70, depois em 80 e tal fiz umas coisas ali patilheiras, depois em 90 e tal fiz as coisas ali para o Átrio Saldanha com o Bofil, por aí fora. E assim, esta coisa das décadas, tem graça, pá, porque realmente, e é um pouco o que acontece com este homem. Porque eu comecei a ver digamos, o histórico, não é? O percurso, onde é que ele andou, os anos que tinha, como é que fazia, com quem contactava e tal. E realmente eu acho que, embora nós tenhamos cá, dentro da nossa terra, ilustre arquiteto, epá, quando a gente tem a oportunidade de dar assim umas voltas lá por fora e falar com algumas pessoas ou contactar com outras pessoas, com outras cabeças, de facto, isto é importante. E foi importante para ele. Eu lembro-me só para... Eu não sei quanto tempo é que isto tem horas para fechar. Eu posso me esticar muito, corto também a coisa. Pronto. Bom, mas isto era só para dizer que realmente este homem, eu quero falar dele e não quero falar de mim. Quer dizer, de facto, houve esta época em que começaram a aparecer a libertação das fachadas, que eram coisas autoportantes para poderem ter a questão do ferro e do aço, os materiais, a seguir à Revolução Industrial, que realmente permitiram fazer outro tipo de arquiteturas, que deu origem, efetivamente, a tudo aquilo que é mais do que conhecido, que vem das teorias do Corbusier e da casa dominó e da planta livre das janelas rasgadas e da cobertura utilizável, por aí fora. Pronto. Deu de facto origem a outros modelos e outros desenhos, como é sabido. E depois as referências, não é? Que aparecem em outros sítios, o Alto e aquele homem fez muito influenciado no Malice Stevens, etc. E por aqui fora, até, de certa maneira, começar a olhar para a necessidade de introduzir a tal questão da higiene na casa, organizar o espaço de outra maneira, organizar os espaços em termos de uma lógica funcional. Tudo isto acabou por transformar a maneira de pensar e de fazer arquitetura, como é sabido, mas pronto. E de repente aparece aqui, de certa maneira, o ícone que era muito falado quando eu andava aqui na escola, que era o Viana de Lima. O Viana de Lima, pá, é fantástico e tal. E de facto, quer dizer, havia esta atitude da casa, era o cubismo, tinha a ver com essa época estética,
que a arquitetura desenvolvia estas coisas depuradas, vazios. O projeto era uma escultura, não é? E ainda é. Curioso, passados 50 anos, ainda pensamos a arquitetura como uma escultura. Aquelas que têm tendencialmente mais procura nos mídia, que isto depois são modas, mas vão mudando e tal. Porque ainda estamos muito fechados neste cantinho e, curiosamente, esta tendência ainda permanece. E eu falei com o Paulo, que teve a gentileza de me mandar estes elementos que eu não tinha, não é? E ele tem, de facto, fez um trabalho notabilíssimo de investigação, uma trabalheira enorme, com certeza. E isso nota-se muito pela leitura que se faz do livro e da recolha que ele terá feito. E é engraçado, porque eu não sei, peço desculpa se vou dizer alguma coisa que não esteja correta, mas parece-me que o Paulo é um daqueles arquitetos que chegou tarde à profissão, não é? Ele trabalhou noutras coisas, não é? Se calhar é ligado à construção e bem e tal, mas e tem uma capacidade de apreender os conceitos fundamentais em pouco tempo. Nós outros andámos aqui não sei quantos anos, não é? A estudar a teoria e história da arquitetura, a história da arte, e isto e aquilo e o outro, e os conceitos, e o curso, ainda no meu tempo ainda eram 6 anos, mais um estágio e tal. Epá, era denso de muitas outras coisas, se calhar dispersámos-nos um pouco em outras tarefas, que também eram importantes, mas e estes conceitos todos, que no fundo dão fundamento à nossa atividade enquanto arquitetos, pelo menos como eu os vejo, porque eu fui sempre uma pessoa que esteve muito agarrada ao fazer, não é? Ao desenho, etc. E eu acho que faz falta, e este livro pode ser, de certa maneira, espero que seja um primeiro, não é um primeiro, se calhar não é, se calhar não tenho essa informação, mas acho que faz falta haver gente que se dedique a perceber os porquês dos diferentes autores que há por aí. A gente só vê imagens lindíssimas, algumas delas, outras nem tanto. Normalmente não se vê em plantas, vê imagens, não é? E portanto há aqui uma tendência do gosto que é montado com base na imagem, seja dentro, seja fora, mas é sobretudo a imagem. Quando no fundo a essência da arquitetura, como todos saberão, enfim, é mais o espaço, as tais atmosferas, a vivência, porque nós humanos vivemos dentro, também vivemos fora, e aí passa a ser a cidade como casa pública que o é. E portanto a tal atitude do arquiteto como servidor é efetivamente um servidor público e não é considerado como tal, e é uma pena não o ser, porventura por culpa nossa, que não sabemos transmitir aos demais, sobretudo ao poder político e económico e outros, qual é a vantagem da nossa existência. A culpa é nossa. Nós temos um discurso muito hermético, muito chato, muito para dentro, para o colega, para não sair fora da sacristia, porque tem que pertencer àquele clube ou àquela tribo, porque se não falar daquela maneira já não é culto, já é um banal qualquer. Isso é errado. Há um equívoco enorme na nossa cultura portuguesa em relação a este tipo de coisas. Como é que é possível? Como é que é possível que não haja ninguém que diga que o rei vai nu? Não há literacia sobre a cultura arquitetónica. É preciso introduzir a cultura da arquitetura nas universidades e na prática profissional e no debate entre colegas. Não é dizer mal, não dizer bem. Anda aqui uma cultura do mito que já, francamente, não vale a pena. Acabem lá com isso, pá, não há pachorra, pá, Bom, portanto, dito isto, estas coisas são coisas que, de facto, de certa maneira, foram o fermento do desenho da arquitetura moderna contemporânea. Toda a gente anda a copiar uns aos outros e tal. Mas é escultura, não é pensada como espaço. E fora. Depois, mas já naquele tempo apareceu o Wright e o Zevi a falar nestas questões. Passo do interesse que havia
na caracterização dos ambientes como ambientes de vida. E é disso que se trata. Esta análise que é feita neste primeiro tempo do livro, agora tenho que fazer aqui uma breve escala técnica. Bem, portanto, diria eu que estas notas que efetivamente aqui eu tomei logo no primeiro tempo, esta coisa dos porquês, o modo de projetar, como é que nós projetamos? Porque há de facto um programa de espaços, que a gente sabe isso, não é? Há bocado dizia o ilustre colega Avelino que, os arquitetos, de facto, trabalham para os clientes. Um projeto bom tem que ter um bom cliente, porque se não tiver um bom cliente, nunca será bom, porque ele não deixa. Eu tenho tido excelentes clientes e outros nem tanto. Todos nós precisamos de pagar faturas e temos que ir andando. Mas, efetivamente, há aqui uma questão que tem a ver com a dignificação da profissão, tem a ver com os direitos de autor, tem a ver com as questões dos honorários, tem a ver com batermos o pé. Estou aqui na Ordem dos Arquitetos a falar para o Presidente, dizer que, efetivamente, vejam lá se conseguem arranjar uma maneira de explicar a quem tem o poder, porque acho que nós poderíamos contribuir de uma maneira muito positiva para a qualidade das coisas. E acabem com esta burocracia. Não podemos ter projetos a demorar anos para serem aprovados nas câmaras. Mas com que direito? Mas qual é o direito que os colegas que estão nas câmaras, que são nossos colegas, que frequentaram as mesmas faculdades, se atrevem a dizer, não faça assim, faça daquela maneira. Mas por carga d'água, eu é que passo o termo de responsabilidade para aquilo. Temos que acabar com isto, ó Sr. Presidente. Portanto, estas coisas têm que ser ditas. Eu já passei dos 80, já posso dizer estas coisas desta maneira. Porque até agora tenho-me calado, porque senão nunca mais ninguém me aprova um projeto. Mas agora, olha, perdido por 100, perdido por 1000, e efetivamente isto tem que acabar. Tem que se pôr um ponto final e a Ordem dos Arquitetos tem que ter esta posição firme, esclarecida, combativa. Não pode ser mais o deixa andar. Porque senão não vale a pena. Porque o que está a acontecer é que, de facto, há outras pessoas a fazer coisas más. Porque agora cá a falta de casa é tudo pré-fabricado rápido. Não, não é. Porque as pessoas não podem viver num caixote. Não pode ser um quarto sempre da mesma maneira, com uma porta de um lado e uma janela do outro. Isso não é arquitetura. Portanto, há aqui coisas que efetivamente têm que ser ditas. Pronto. Passando à frente, a casa primeira que foi tentada fazer nessa tal linguagem modernista foi esta casa Ananias Torres, porque aparecem os pilotis, porque aparece a cobertura visitável, plana, umas janelas maiores, mas ainda era tímida, eram ensaios, porque ele estava ainda muito condicionado pela cultura tradicional local, como é normal. Como é normal, pronto. E, curiosamente, quando eu vi o livro, primeiro, porventura, nos primeiros modernistas, eu falei com o Paulo, disse, será mesmo? Porque às tantas começava a sentir que havia efetivamente aqui tendências para, mas eu depois comecei a pensar para comigo próprio. Eu também, a minha raiz é o movimento moderno, mas rapidamente passei para o outro lado. Passei a olhar para os americanos e para as ADID e para os paramétricos e para... Quer lá saber do movimento moderno que aquilo são casas chatas de se viver, todas brancas. Quer dizer, há umas bonitas para a fotografia, mas depois quando a gente começa a meter os móveis lá dentro e começa a viver lá dentro, aquilo é uma chatice, E estas coisas têm que ser ditas. De facto, vamos lá ver. Há quem goste, mas quer dizer, portanto, não me parece que seja esse o caminho. Pronto. E, dito isto, aparece a casa do Manuel de Oliveira, chamada Casa Vilarinha. Manuel de Oliveira era um homem do filme, do cinema, e, portanto, o percurso que efetivamente se percebe nesta planta, se
calhar tem a ver com isso, como é, aliás, sublinhado pelo Paulo no seu livro. Portanto, a planta da casa é pensada como um percurso e começam a aparecer gestos mais orgânicos que caracterizar umas fachadas curvas na frente e tal. Enfim, que tem uma certa racionalidade que vem do pensamento que vinha atrás. Mas são coisas que têm, naturalmente, a cobertura de duas águas. Porque, de facto, as coberturas planas, como todos nós sabemos, são muito bonitas, mas se aquilo não é bem feito, mete água. E o último piso lá de cima, normalmente, é quentíssimo. E, portanto, tem que ser bem isolado, bem tratado. E a malta que vive lá em cima, no norte, não é a malta que vive no Algarve. E assim, por aí fora, não é? Quer dizer, e esta coisa, nós andávamos... Lembro-me deste tema da escola. Façam lá uma casa com telhado a ver se consegue. E a malta via-se aflita, porque estava toda viciado em fazer linhas retas puras e tal. Era bonito, uns desenhos lindíssimos. Mas como é que funciona? Onde é que cai a água? Onde é que chove? Depois começa a ficar tudo babado. E isto não é nada. Isto é mistificação pura. Mas não quer dizer que o movimento moderno não tenha coisas bonitas, é evidente. Bom, mas isto para dizer que quando o nosso amigo José Luís Porto, em 1937, faz o Hotel da Batalha, começam a aparecer coisas mais interessantes. Tem a ver com uma certa cultura da época, de uma certa anos 20, anos 30, uma certa sofisticação, um certo ênfase do detalhe, dos materiais, dos arrebiques e tal, que não tem nada a ver com o arrebique sobreposto que falava essa sobre as coisas do Raulino, não tem nada a ver. São coisas diferentes, não é? São elementos que acolhem as pessoas, que envolvem as pessoas, que dão sentido ao estímulo de ser agradável viver dentro de casa. Pronto. E depois, às tantas, aparece esta referência do Wallace Stevens, da Vila Cavroá, para este projeto que ele faz para um empresário. Este é o projeto da Vila Cavroá, que é um projeto muito retórico ainda, mas que entra-se num grande espaço e distribui para um lado e para o outro, distribuição desfuncional e tal, e é mais ou menos o que está aqui. Mas vejam, por exemplo, aquele lá em cima, não é? O cuidado que existe nos anos 30, como o do Doc também, aliás, o Doc na Holanda fez coisas notabilíssimas, eram um pouco estes homens que faziam, era um gesto depurado, mas ao mesmo tempo rico de detalhe e de requinte e de cuidado. Havia pensar a arquitetura por dentro, que se perdeu. A arquitetura não se pensa por dentro. Agora, mas aqui, de certa maneira, ele faz esta repercussão nesta casa, um pouco influenciado por aquela outra atrás, mas já torce as pontas, já não faz tudo direitinho. Havia realmente eu diria que havia aqui na parte do Zé Luís Porto uma tendência já maneirista, se quiserem, ou mais orgânica, ou mais trabalhada, ou mais elaborada, que já não era da régua e da esquadra, não é? Que a gente utilizava, porque éramos muito condicionados pelas máquinas de desenhar que havia antigamente e se calhar por réguas. Mas não era por aí, quer dizer, havia a libertação pelo desenho, não é? Não estava agarrada. E é curioso, por exemplo, são desenhos de épocas bastante afastadas. A Casa Vilarinha e um concurso para a Igreja do Sagrado Coração, que ganhou o Portas e o Teotónio. E o mesmo gesto da curva exterior está lá. É a caligrafia do Zé Luís Porto. Chamo-lhe caligrafia agora. É uma linguagem, é uma maneira de fazer e de pensar. A gente pode andar pelo mundo todo. Podemos ler os livros todos. Podemos discutir os conceitos todos. Mas quando chega ao momento de desenhar, nós escrevemos da nossa maneira e fazemos aquilo. Boa ou má, há quem gosta, quem não gosta, é a vida. E, portanto, é isto que eu estou a dizer, que a arquitetura, no fundo, é como respirar, é como escrever, é como fazer estas coisas
com a nossa informação, pensando como é que pode ser uma coisa bonita de se ver, que é o termo que ninguém gosta de falar. Bonito. É bonito. Ou é feio ou é bonito. Não tem problema nenhum chamar bonito as coisas. Pronto. E, portanto, o embasamento é uma composição clássica, uma certa introdução das escalas que desapareceram, de certa maneira, na chamada depuração da arquitetura moderna. É um embasamento, depois há um outro procedimento, depois há digamos que as escalas, as subescalas, o detalhe, o envolvente. Deixou de haver composição de arquitetura. A arquitetura agora vê-se por imagens. E estamos decorrente, decorrente os edifícios, os prédios chamados de rendimento agora, são horizontais ou verticais. Horizontais porque há uma regra de segurança e incêndios que tem que dizer que entre cada 2 pisos consecutivos temos que ter 1,10 m de segurança e incêndio por causa do fumo e tal. E então a malta faz as varandas, mesmo que só caiba lá uma parede de ar-condicionado, não passa nada, conseguir respeitar e faz umas varandas e tal. Lá dentro eu não sei como é que é. Quer dizer, curiosamente ele vai para a beira e o gesto está aqui. Volta ao gesto. Faz um cinema e faz umas coisas verticais e horizontais e curvas e tal. Sente-se que há pouso naquilo que está a fazer. Bem, e às tantas é chamado a fazer o plano da beira. No tempo em que a arquitetura da cidade era desenhada, agora é mapificada. O OMA era desenhada, era pensada. Havia a praça, havia a rua, havia o conjunto, havia a articulação, havia a escala, havia a largura. Agora mapificou-se a cidade. Com carimbos, com densidades abstratas e tal, que passam para um regulamento que é uma cartilha que é um molho de brócolis que ninguém se entende e que dá origem aos tais anos de licenciamento das coisas. Deixou de haver o arriscar do risco. Os arquitetos riscam, riscando o risco. Porque se não desenharem não são arquitetos, pá. Na minha opinião não são arquitetos. E portanto essa recuperação pelo desenho tem que ser garantida. Pelo desenho pensado, não é o desenhar não é para ficar bonito, é para registrar. Outra influência do Malley Stevens é este projeto que está aqui, o do Document Testas, em que havia corpos já depurados, que eram contrabalançados, os grandes, uma arquitetura industrial. E depois chega o hotel. Eu tenho feito alguns hotéis e, de facto, o hotel é um projeto interessante. Porquê? Porque é como a boneca russa. É a boneca dentro da boneca, dentro da boneca. Quer dizer, há vários projetos dentro de um hotel. Houve uma vez quando andei a fazer lá para o Porto, houve um homem da Sheraton, dizia uma coisa que eu nunca mais esqueci. Disse, pá, o espaço mais importante do hotel é o átrio. Porque é o primeiro espaço que a pessoa, quando chega a um hotel, percebe, e é o último, quando faz o check-out, fica a lembrar. O quarto esqueceu. E é rigorosamente verdade. Pois são coisas que acontecem, não é? Claro que o quarto pode ser pensado, se for um hotel de praia é uma coisa, se for um hotel de cidade é outra, por aí fora. Mas, de facto, há... e dentro do hotel há o átrio, há o bar, há o quarto, há a zona enfim, de spa e outras coisas e tal. Há o restaurante. Há vários projetos. E, de facto, esta arrumação das coisas fica clara neste... Estamos a falar de 1950 e qualquer coisa. 46. 46. Eu nasci em 43. Já tenho... Há 80 anos, pá. Fazia-se assim. Parece que as pessoas desaprenderam, não sei. E portanto há. E depois há estes desenhos. Porque se aproxima, já não é a imagem 3D. A imagem 3D, há pessoas a fazer coisas fantásticas, como é sabido. A gente indica, depois fazem aquelas coisas do Studio Max e depois não sei o quê. Mas a gente tem que estar a dizer, pá, não é bem assim, é de outra maneira. Quer dizer, neste dizer não é bem assim, perdeu-se tudo, perdeu-se
perdeu-se a ideia, perdeu-se o espírito, perdeu-se a tensão da ideia. E depois aparece esta composição, que até está claríssima, não é? Quer dizer, há uma chegada, há um primeiro nível de envasamento, de entrada. Epá, eu gosto da época. Epá, aqui o antigo Monumental também tinha uns arcos assim. O Cristino da Silva fez estas coisas todas também ali na Praça do Argueiro. Eram arcos curvos, não é? Porque ainda tinham cantaria que era preciso revestir com a estereotomia da pedra, não é? Porque agora já não existe, agora é tudo reto e tal. Dito isto, parece-me que este exemplo é um bom exemplo. Depois voltou para Portugal. Há muitas coisas, não é? E o Pedro saberá explicar isso melhor que eu, mas eu só tentei tirar assim as coisas que me pareceram mais fortes neste percurso rápido que estou a tentar fazer. E ao chegar, fez umas coisas mais tradicionais e tal, e fez este projeto para um médico que me pareceu interessante, porque é um edifício entre outros, com 2 pisos. E pareceu-me interessante ver esta alçada. Bem esgalhado, desculpem-me o termo, bem desenhado, estável, tem pensamento, tem escala, tem detalhe, tem ritmo. Quer dizer, se falar muitas coisas, não é? Ou é ou não é. E isto repercute um interior que efetivamente tem sentido. E a entrada, ele era médico, portanto tinha o consultório que dava para a rua, depois lá dentro tinha a sua vida privada e criou um pequeno pátio para ter luz, ventilação e tal. Estava pensado, ou seja, estava adequado à vida daquela pessoa. E é isso que me parece, em suma, que nos falta a todos, tal seja. Mas, de facto, era um pouco este o registro que eu tinha feito nestas rápidas notas. Depois, eu não vou alongar mais, se calhar deixava isso para eventuais questões que possam querer colocar ou que o Paulo queira dizer, e fundamentalmente era esta a questão que aqui vos queria dizer, que me parece muitíssimo interessante. O livro, tudo isto que eu disse, no qual eu me reconheci, podia ser eu. Podia ser eu. E estas coisas, pá, nós temos gente interessantíssima em Portugal, de facto. Individualmente falando, quando nos juntamos, estragamos tudo. Mas isto, a todos os níveis, isto é transversal. E eu acho que nós, de facto, temos ainda temos alguma energia. Eu ainda tenho, isto já está-se a acabar, mas, quer dizer, acho que devíamos tentar falar mais uns com os outros sobre as coisas da nossa disciplina. Há tanta informação riquíssima que eu sei que existe. E vocês também, cada um de vós deverá saber melhor até que eu, a nível do desenho, a nível do planeamento, a nível das necessidades básicas das pessoas. Faz falta, hoje em dia, que me parece mais urgente, para além da casa, que é urgentíssima, é o desenho urbano. Faz falta o desenho urbano. O desenho urbano no sentido de datar coisas datadas, evitar coisas desconexas e disformes, que poderão ser muitíssimo importantes, mas que estão mal encaixadas na cidade. Lisboa, sendo a capital do país, já é uma cidade estreita. E agora metem-lhe mais uma ciclovia e mais uma... e mais não sei, já não se circula. E depois vem a malta dos verdes, e a malta do ambiente. E ao fim. Portanto, há aqui muita coisa a discutir entre nós que não é discutida. Siga a Marinha. Meu caro, parabéns e espero outro livro qualquer dia destes. Eu sei que você tem energia para isso e muito mais. Muito obrigado e fico ao vosso dispor para qualquer comentário que queiram fazer.
Bom, se calhar calha-me a mim agora dizer alguma coisa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Até de clientes meus que estão distraídos a trabalhar. Mas bom. Antes de mais, arquiteto João, muito obrigado pela aula, porque realmente foi uma aula que aqui deu. Muito obrigado à Ordem dos Arquitetos. Fui muito bem recebido na Ordem no Porto. Estou a ser muito bem recebido na Ordem de Lisboa. Isto mostra algum caminho de interesse e de alguma importância que quem está à frente deste organismo tem e percebe que tem que se desenvolver novos estudos, novas lógicas, novos raciocínios, novas antiguidades, novas pessoas que já foram mestres, que hoje não estão cá, e por tribos, como diz aqui o mestre João, e se calhar por tribos, vão-se ficando perdidos na história. O caso deste livro e da figura de José Luís Porto acabou por ser uma casmurrice, porque aborrece-me e cada vez mais quando vamos a uma biblioteca ou uma livraria de arquitetura, FNAC, seja o que for, tirando aqui a mais A, que é fantástica. Os livros são sempre os mesmos, os estudos são sempre os mesmos, os autores são sempre os mesmos, os arquitetos estudados são sempre os mesmos, e como eu disse, não a título de crítica, que não sou ninguém para criticar, se calhar um parecer meu, os trabalhos científicos, como este e como outros, que são feitos hoje em dia, não são mais, e perdoem-me, não são mais grande parte deles do que citações de situações de vários autores que depois são compiladas para construir uma narrativa. Se calhar uma narrativa com base numa justificação de alguma coisa pequenina que se descobriu. Mas agora vamos aqui arranjar uma telenovela, uma herança, desculpem usar o nome de uma em curso neste momento, para criar aqui uma história, um enredo, uma narrativa, e então vamos fazer mais uma tese, mais um doutoramento, e vamos editar mais um livro, etc. Isto é triste que assim seja, porque estamos todos a correr o risco, e para mim é um risco completamente garantido, que estamos a escrever erradamente a história da arquitetura portuguesa. Por dar umas décadas para cá, estamos sempre a falar nas mesmas pessoas. Não lhes estou a tirar valor, têm todo o valor, têm todo o mérito, são pessoas extremamente importantes, mas não são os mesmos 4 ou 5 destes últimos anos, ou os mesmos 2 ou 3 dos últimos 30 ou 40, ou os mesmos 1 ou 2 de há 50, 60 ou 70. Existe muita gente esquecida no norte do país, na zona de Lisboa, no Algarve também, e que as faculdades não falam nelas, os professores não falam nelas, ninguém fala nelas, estão completamente remetidas a um canto. Este senhor que está aqui, José Luís Porto, tem um trajeto curioso e rapidamente. Ele é de Vilar de Mouros, já ouviram falar certamente pelo festival, não pela arquitetura. De Vilar de Mouros vem estudar para Lisboa, Lisboa vai para a Genebra, na Suíça. Existem jornais portugueses a parabenizar as notas que ele tinha em Lisboa. Existem jornais portugueses e um jornal suíço a parabenizar as notas que ele teve na Suíça. Ele sai da Suíça, onde estuda, vai para Paris, de 1921 a 1933/34, onde acompanha a explosão do modernismo, funcionalismo, movimento moderno, internacional, aquilo que lhe queiram chamar, onde Corbusier, Mallet Stevens, Lursat, etc., e outros, surgem com todas aquelas obras que são despejadas, desculpem o termo, são despejadas nas faculdades, mas depois não se fala de mais nada. E este homem absorveu, durante estes 12, 13 anos que lá esteve em Paris, absorveu estes gestos todos e vem para Portugal em 33, 34 e começa a colocá-los na provavelmente primeira casa, não foi provavelmente a primeira casa desenhada por um arquiteto em betão armado e com um estilo modernista internacional funcionalista, que é a Casa Ananias em 1934, com o arquiteto João há bocado mostrou. Eu digo o primeiro arquiteto porque um ano antes há um engenheiro no Porto, Antão Garrett, que constrói uma pequena casa com cobertura plana. É uma casa tradicional, mas com cobertura plana, mas já em sistema porticado de betão armado. E estas pessoas caem no esquecimento. Portanto, ele surge com esta casa, vai trabalhar para o Porto, trabalha com os melhores clientes que existem no Porto, tem umas ramificações geniais. O Viana de Lima, enquanto estava a estagiar com o Rogério de Azevedo e Marcos da Silva, e já na altura
como vocês sabem, o Viana de Lima era completamente avesso à forma de ensinar arquitetura do Marcos da Silva e do Rogério de Azevedo, que eram classicistas, que eram muito tradicionalistas, e o Viana de Lima era completamente contra isto. E é curioso porque enquanto o Viana de Lima está a fazer o estágio com o Marcos da Silva e com o Rogério de Azevedo, está a trabalhar com o José Porto em coisas completamente modernistas. E é nesse momento que ele surge com a Casa Cortesa, a Casa na Rua Honório de Lima, que o arquiteto João mostrou, que já foi demolida para fazer um prédio, coisa fantástica, uma das melhores casas que já tivemos em Portugal, que foi demolida para fazer um prédio. E o José Porto foi um dos primeiros que teve este tipo de traço, de mostrar o traço, de o Viana de Lima acabar por beber muito este tipo de linguagem do José Porto. Depois Viana de Lima que acaba por ajudar o José Porto em obras como na Casa de Manuel de Oliveira, enquanto José Porto estava na cidade da Beira, em Moçambique. Mas depois as ramificações não ficam por aqui. Cassiano Branco acaba por trabalhar com José Porto na própria Casa de Manuel de Oliveira. Cassiano Branco que é, teoricamente, o autor do Coliseu do Porto. Mas, curiosamente, o primeiro estudo de projeto do Coliseu do Porto é de José Porto. E aí existe uma tese, há um artigo escrito da Fundação Marcos da Silva, se eu não estou enganado, em que existe documentação na Câmara Municipal do Porto que induz que as sapatas do Coliseu do Porto, a implantação do Coliseu do Porto é feita de acordo com o desenho do José Porto. E depois é que surge Cassiano. Mas não é só o Cassiano, estamos a falar Viana de Lima, Cassiano Branco. Temos um que não é modernista, mas na altura tinha extrema força, Raulino. Raulino acaba por se cruzar com José Porto em diversas situações. Uma delas é no projeto urbano da Vila de Caminha, que Raulino abandona. Eu não encontrei nenhum livro que fale isto de Raulino. Raulino teve nas mãos durante uma série de anos o projeto da Vila de Caminha, que abandona, e José Porto pega nele quando regressa de Moçambique. Isto não está escrito, ninguém fala nisto. E depois, os estudos científicos que são vertidos em livro acabam por ser, desculpem-me o termo, mas eu não tenho 80 anos, tenho 40 e qualquer coisa, mas também já me sinto na liberdade de dizer as coisas. A informação que é vertida para o livro é extremamente condicionada, porque se queremos dizer que Raulino foi o autor da Casa de Portuguesa e aquelas gravuras que nós vemos e que nos apresentam na escola, mas nunca ninguém mostra o prédio que Raulino projetou onde ele morava, em Lisboa. Que é uma traça mais depurada, mas já vai buscar a tal curvatura, as janelas rasgadas nas traseiras com vista para o Rio Tejo, já muda ali a linguagem, mas ninguém fala nisto. E portanto, Raulino acaba-se por cruzar com José Porto nesse momento em Caminha, acaba por se cruzar com José Porto no plano da cidade da Beira, em Moçambique, em que José Porto desenvolve o plano e no desenvolvimento do plano Raulino desenvolve 2 projetos para uma igreja e para o edifício do governador, que depois não são construídos. Quer dizer, existe aqui uma série de... E depois cruzam-se também num projeto urbano para Guimarães, creio eu. Isto para dizer o quê? José Porto não foi naquelas décadas um nome sem importância, um nome esquecido. Era alguém que lidava com os mais importantes da época. Esses mais importantes que trabalhavam com José Porto. Interagiam com eles em diversos projetos, tanto no Norte como no Sul. Um dado que é fantástico, isto não existe escrito em lado nenhum, pelo menos nas entidades em que eu fiz investigação. No ano anterior, Salazar decretar o concurso público para o estádio de Jamor, que ganha Jacobete e Rosa e mais um grupo, no ano anterior foi feito um concurso de ideias internacional. Não há registro disto, nem no Forte Sacavém, nem no arquivo histórico do estádio de Jamor. Curiosamente, esse concurso internacional, no ano anterior, é ganho por José Porto. Se vocês quiserem, consultem o arquivo da Fundação Marcos da Silva, está disponível online, estão lá as imagens, está lá o projeto, está lá a foto da maquete, estão lá as coisas todas. Portanto, é triste, a meu ver, dizer isto, e eu sou apaixonado pela arquitetura e entusiasmo-me estas coisas, mas é triste dizer isto, mas estamos a escrever a história da arquitetura portuguesa completamente errada, completamente condicionada. Estamos a esquecer muitas peças pelo caminho,
E se calhar não são só 3 que existem, são 30. Se calhar não foi este que teve a melhor ideia, foi outro antes. Se calhar não são aqueles nomes que nos são colocados nas faculdades, foram os primeiros ou pioneiros. Se calhar esses nomes beberam de outros fulanos como este ou como outros que desconhecemos. E é este contributo que este livro tenta dar. E há bocado achei piada ao Avelino a dizer que o irritei. No lançamento de Lacunas, há um capítulo em que eu me dei ao luxo de colocar lacunas de coisas que becos têm saído ou coisas que me fizeram confusão, mas porque é que isto liga com aquilo? Porque eu teria o maior das felicidades se os alunos pegassem neste capítulo e lessem isto e chegassem aqui. Pá, isto se calhar é capaz de ser interessante. Deixa-me lá tentar desenvolver isto que este fulano diz aqui que é uma lacuna. Isto tem que ser colocado nas faculdades. Temos que ser mais nós a estudar figuras que não existem, porque elas estão lá. Os arquivos estão todos aí. É chato ir aos arquivos? É. Os arquivos estão em mau estado? Estão. As pessoas dos arquivos muitas vezes não têm paciência rigorosamente nenhuma para nos atender ou para nos aturar. É verdade. Epá, mas quando vamos à Câmara de Caminha, que é lá em cima, quase em Espanha, e temos uma doutora Catarina fantástica que até me arranjou as atas de Raulino a rescindir o contrato com a Câmara e o contrato de José Porto e mais isto e mais aquilo, nós ficamos a acreditar mesmo que existe milhenta informação que tem que ser estudada, outra que foi condicionada. Portanto, é este o contributo que eu espero deste livro. Estude-se, investigue-se, coloque-se novos autores, apresente-se novos arquitetos, urbanistas, se calhar engenheiros também, não é uma área que eu não domino, mas isso é importante para criarmos um sustento daquilo que se está a ensinar nas faculdades. Senão, o que é que se ensina? O arquiteto João estava a dizer, uns telhados planos e uns rabiscos, é tudo muito bonito, e agora uma curvinha e não sei o quê, e depois pede-se para desenhar um telhado a 4 águas e os alunos não sabem. Não sabem qual é a raiz daquilo. Ou porque é que isto é assim, ou porque é que surgiu a curva, ou porque é que a janela desta maneira. Continua-se a verter sempre a mesma coisa. E eu acho sinceramente que a altura de resinguice, usando aqui um bocadinho a do arquiteto João, é um bocado nós que temos um bocado de paixão por isto, começamos a ser um bocado resingões nas faculdades e nós que lidamos com arquitetos e com os mais novos e com os que vão estudar e com os professores, etc., de abrir um bocado o espectro e dar estes exemplos, e contribuam, investiguem, porque de certeza cada um dos colegas dos arquitetos que estão aqui, se calhar sabe de nomes que não existe estudo, bibliografia rigorosamente. O novo, de certeza, tu conheces. O Avelino deve conhecer milhares. O arquiteto João é um arquiteto que devia estar a ser estudado. E não está. Mas é verdade. E não está. Eu já estou velho, Sara. Já estou velhinho. E não está, quer dizer, temos inúmeros casos. Vamos parar de falar sempre dos mesmos. Isto é triste que assim seja. E temos que contribuir para a história. E a história vai ser escrita de outra maneira, tenho a certeza absoluta. Portanto, obrigado ao vosso tempo. Obrigado a mais um cliente que agora é que eu vi ali em cima, Rui. Muito obrigado. Queria agradecer também, desculpem, mas eu tenho que dizer isto, à MAPEI, porque se os livros estão aí nas cadeiras e vos são oferecidos nas apresentações, é graças à comparticipação da MAPEI, à ajuda da MAPEI. E a brincar é um grande contributo, porque isto é uma coisa que normalmente não existe, fazem-se as apresentações e as pessoas compram os livros, faz parte, porque a vida custa a todos, mas foi um contributo generoso e que eu devo agradecer à MAPEI, porque a apresentação do Porto, os livros foram oferecidos, aqui os livros são oferecidos, aulas em que eu já dei numa outra faculdade e irei dar mais agora neste próximo ano letivo, os livros serão oferecidos também aos alunos. Portanto, acho que é um brilhante contributo de este livro ou de outro qualquer colega meu. Acho que é um brilhante contributo de disponibilizar informação e material para a malta nova ter acesso e ler. E muito obrigado à Ordem dos Arquitetos e muito obrigado a todos. Se tiverem alguma pergunta, façam o favor de a colocar. É rápido. Nada? Esteja à vontade.
Parece-me que este livro abriu um campo novo de desenvolvimento da história da arquitetura portuguesa. E isso parece-me que será muito importante. Eu não conheço o livro, agora vou ver com cuidado quando chegar a casa. E portanto, agradeço muito, como arquiteto, digamos, a possibilidade que abriu de alteração da história, de desenvolvimento da história da arquitetura portuguesa. Mas este livro também teve uma outra, o lançamento do livro teve uma outra importância que devemos falar, que é dar a oportunidade ao arquiteto João Paciência de pôr o seu coração cá fora e para falar sobre os problemas da arquitetura. E é um outro campo que, de facto, nós devíamos começar, que era discutir estas questões de uma forma informal, que é uma coisa que não fazemos. Antigamente no Porto, eu formei no Porto, antigamente no Porto nós todos falávamos sobre arquitetura, nos cafés e tudo, e discutíamos. Hoje em dia, pelo menos aqui em Lisboa, não sei, não sei como é que fazem os novos, mas parece-me que nós podemos talvez fazer aqui uns encontros, discutir estas questões, as coisas que te irritam, atenção, não te irrites muito, porque isto é um bocado a panágio da idade, não sei. Eu faço os esforços enormes para não me irritar. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, sabe que não sei se o arquiteto não quer dizer alguma coisa, mas deixe-me fazer aqui um comentário. Lá em cima no Porto, como o arquiteto José Porto, a maior parte do trabalho em Portugal é no norte do país, tem alguma coisa aqui em Lisboa e depois é na cidade da Beira, mas no Porto tive a sorte de ter vários colegas arquitetos que se cruzaram com a obra dele, conheciam o Alexandre Burmessa, por exemplo, que é o autor do edifício da Vodafone ali no Parque das Nações. Ele, em 80 e tais, 8 creio eu, foi autor do projeto de reabilitação da Casa da Vilarinho, do Manuel de Oliveira, que é projeto de José Porto, o arquiteto João mostrou aqui. Então foi giro porque tivemos ali o Rapagão, o Zé Pedro Tenreiro, tivemos ali colegas arquitetos e até investigadores que tiveram alguma proximidade em determinado momento com a obra de José Porto. Então sabiam por experiência ou pelo trabalho deles em determinada altura falar desta casa, daquela, etc. Aqui em Lisboa eu não tinha isso. E o que é que eu me lembrei? Não, vou chatear o amigo João Paciência, porque parece-me que ele vai se entusiasmar com isso e justamente para lhe dar momento de extravasar em forma de aula a cultura que ele tem, o trabalho transversal, a cultura transversal que ele tem e obviamente também com tudo isso as dores que acaba por ter, que são as dores dele, foram as dores do José Porto, vão ser as minhas dores daqui a uns aninhos também de certeza absoluta, as suas e qualquer um de nós que aqui está. E foi uma honra ter Além dos convidado. estados de alma, que eu peço desculpa se me extravasei, mas não era esse o meu objetivo, é evidente. Vamos lá ver, eu acho que nós temos ainda uma quantidade de gente muito que está viva, que ainda tem muita informação que pode dar e que pode discutir, e que é uma pena ela não poder ser mais divulgada e mais discutida. É nesse sentido que, enfim, eu comecei por felicitar o Paulo pelo trabalho que fez, porque efetivamente esta coisa das tais décadas, não é? O tal fio condutor. Vamos lá ver. Nós conhecemos livros de autores notáveis, portugueses e não só, enfim, que são divulgados e são conhecidos e ainda bem que são e que eles estão aí para serem lidos e vistos. Mas eu acho que falta um pouco o diálogo, não é? Falta um pouco o diálogo dos tais porquês. Tem um pouco a ver com, porventura, porque vamos lá ver, quando se põe a questão de como desenhar a casa, e todos nós sabemos, quando percorremos a cidade, percebemos o que é que está a ser construído e há questões que poderiam se calhar ser mais debatidas e mais discutidas, e a questão do desenho urbano é uma delas, não é? E eu acho que isso é importante, porque nós arquitetos não nos podemos demitir disso, acho eu. Portanto, não é uma questão de vir para aqui abrir o coração ou abrir... é também que estas coisas têm que ser ditas e o sítio para as dizer é aqui exatamente.
não é nenhum café de esquina, é na nossa ordem, tem a ver com a nossa disciplina, tem a ver com uma chamada de atenção à necessidade que temos enquanto homens de cultura que o somos, não temos que ter vergonha de o dizer. Somos homens de cultura, estudamos muito, discutimos muito, decidimos muita coisa, boa e má, e temos a responsabilidade de cruzar essa informação com os nossos pares e com outros que não são nossos pares diretos, mas que são muito importantes. Porque não é só a arquitetura que é importante, são importantes os engenheiros, são importantes os paisagistas, são importantes os sociólogos, são importantes os historiadores, etc. Portanto, digamos que há todo um debate que eu acho que era talvez necessário retomar, porque não existe, não é? Há apenas uma divulgação de autores que pertencem ao Star System, como sempre aconteceu e irá acontecer, e ainda bem que os há, mas se calhar faria falta, através de debates sistemáticos sobre temas, por exemplo, o tema da casa, que agora está em cima da mesa, que eu não vejo discutir as questões de como fazer a casa entre nós, arquitetos. Ou, se calhar estou mal informado, mas não vejo esse debate. Como é que se faz a casa hoje? Como é que se deve fazer a casa, com tudo aquilo que já passamos desde o movimento moderno até agora? A cidade, como é que queremos a cidade? Esse debate também não o vejo. E conhecemos todos que há grandes empreendimentos em curso, não é? Desde a localização dos equipamentos, desde o aeroporto ao TGV, desde às grandes áreas que envolvem todo o estuário do Tejo, da margem de cá e da margem de lá. Como é que se desenham essas cidades? O que é que está a acontecer? Portanto, eu penso que essas questões, se calhar, seriam importantes ser discutidas no fórum próprio que é da ordem, ou em discussões temáticas, não é? Que se pudessem convidar os vários agentes, que são muitos, para poderem, a propósito dos projetos que estão em curso, porque isso sempre se fez. Eu lembro-me, que era por aí que nós ganhávamos consciência das coisas. É só nesse sentido que eu digo que não estou zangado com a vida, nem com ninguém, mas de facto acho que devo dizer que é preciso talvez não ter... é preciso ter esse debate, é preciso falar sobre as coisas. E é só nesse sentido que eu acho que o aparecer um livro destes, de certa maneira, faz despoltar isso, não é? Como é? É um pouco isso, a narrativa era um pouco essa. Obrigado. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta para encerrarmos a sessão. Pronto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado.